Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Aqui tem uma pergunta. Marilete Tanque. Eu não vou ler a coisa inteira porque é comprida, mas ela diz que pertence à Igreja Batista, mas não me sinto mais batista no sentido estrito da palavra e nem acho que devo ter qualquer denominação. Sou apenas uma cristã que procura viver o mais perto dos ensinamentos do meu amado Salvador. Ocorre que nos anos em que eu ouvi as pregações de pastores evangélicos, aprendi a ler a Bíblia com muito amor e reverência e dela me alimento todos os dias, não senti nenhuma dúvida quanto à inspiração do Espírito Santo para compreender e fazer dela orientação espiritual para a minha vida. Agora pergunto, por que tenho de ter um intermediário como a igreja, formada por homens, para interpretar aquilo que já tenho diretamente do meu... Primeiro, porque estas palavras chegaram para você através da igreja, e não diretamente. Diretamente seria só se Jesus Cristo aparecesse na sua frente e dissesse. Essas palavras foram registradas por esses mesmos homens, cuja interpretação você está desprezando. Se não fosse eles, não teria evangelho algum. Então, o evangelho é obra da igreja. E note bem, em parte alguma se diz que aquilo foi ditado por Deus, foi inspirado. Inclusive, vamos dizer, nos trechos que são reproduzidos textualmente, que são palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você somar tudo que Jesus Cristo disse, que está textualmente, algumas edições vêm até em vermelho, não dá 20 páginas. Você acha que Jesus Cristo disse só isso? Não, ele disse muito mais. No entanto, o que foi guardado e registrado foram essas palavras. Portanto, houve uma seleção. Quem fez essa seleção? A igreja. Autorizada e inspirada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a palavra do quê? Da igreja. Não é diretamente a palavra de Deus. A expressão palavra de Deus, tá certo? É uma metonímia. Figura e linguagem. A palavra de Deus foi só aquilo que Deus disse diretamente. O que ele inspirou e autorizou não é diretamente dele. Tem a autoridade dele, tá certo? Mas através de uma autoria humana. Essa autoria humana é exatamente da igreja. Então o que você está lendo é o material da igreja. Não tem saída isso aí. Não importa se você é batista, metodista, católico do B, ortodoxo. Isso aqui é um simples fato histórico. Não tem como escapar disso. A sucessão apostólica já tem ali no começo. Você se referiu aos evangelhos, seja que Cristo veio primeiro e depois a igreja por último. Onde o senhor colocaria o Velho Testamento também é parte da igreja da Bíblia? É a mesmíssima coisa. A tradição profética. Se você desprezar a igreja, você desprezará junto a tradição profética, que é exatamente a mesma coisa. Então, pelo simples fato de você ler a Bíblia, você está lendo algo que foi escrito por homens inspirados por Deus, depois traduzido por outros homens que você não sabe se estão inspirados, e impresso por um terceiro, revisto por um quarto, que também você não sabe se estão inspirados. Ou seja, se não existe esta imensa colaboração através das gerações, meu filho, não tem Bíblia nenhuma. Então, por isso é que, quando Cristo institui a sua nova aliança, ele institui com quem? Com os apóstolos. O que são os apóstolos? A igreja. Ele é fiel a essa aliança.
Se você pula por cima da aliança, ele só interessa o texto, então não interessa o autor, só interessa o livro. Então é como se o livro tivesse aparecido sozinho. O Evangelho é fruto da aliança. A aliança entre Deus e sua igreja. Então, agora, isto é um enfoque. O outro enfoque é saber o seguinte: se hoje você tem, na instituição chamada igreja, se você tem ainda pessoas qualificadas para te ensinar, para interpretar o texto da igreja, etc. Bom, o texto do Evangelho. Eu acho que para cada 10 mil que aparecem querendo fazer isso, talvez tenha um qualificado. E às vezes o mais qualificado não se dá muito ao trabalho de explicar, está entendendo? O Padre Pio recomendava: reze e não se preocupe. Está entendendo? Porque se nós vamos entrar em questões de exegese bíblica aí, nós vamos acabar nos matando uns aos outros, como as pessoas sempre fizeram, né? Então, note bem. Também não esqueça um terceiro aspecto em que essa questão pode ser enfocada. O contato que existe entre o ser humano, você, Marilete Tang, e Deus, não é só através da Bíblia, é através do próprio Deus. Então eu vou lembrar para vocês uma coisa, dessas que são cristãos, né? Os que não são, para deixar também isso interessante. Jesus Cristo é o Logos divino encarnado. Isso quer dizer que a inteligência de Deus aparece na Terra sob a forma do corpo humano vivo. Corpo humano que respira, come, tá certo? Tem carne e osso. Uma coisa material, material. Ela teve gente que tocou o corpo dele, tá certo? Todo disse bom dia, mesmo sem saber quem era. Tocou. Por outro lado, na comunhão você recebe um pedaço de pão que Jesus Cristo disse. Ele não disse: isso é meu espírito. Ele disse: isso é o meu corpo. Ele disse: ora, de que poderia ser formado o universo real? Senão do corpo do Logos. Nossa inteligência só existe como pensamento. Mas a inteligência de Deus não existe como pensamento, existe como realidade. Então isso quer dizer que o corpo divino está aqui presente. Não há nada que esteja fora dele. Nada, 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 nada. Esta mesa aqui, eu, você está entendendo? Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia São Paulo Apóstolo. Nós estamos dentro de Deus. O universo está dentro de Deus. Então como é que você vai se separar dele? Nós só separamos mentalmente, por abstração. Fisicamente, realmente, jamais nos separamos. Agora, a nossa mente, coitadinha, ela só consegue pensar por abstração. Então, quando nós começamos a pensar nisso aqui, por exemplo, exercício imaginário, você vê toda a coisa material que está em volta de você, e diz: epa, isso aqui é o corpo de Deus. Não há outro corpo fora dele. Nada, 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 nada. Então como é que podemos estar separados de Deus? Só mentalmente, por hipótese. E dentro dessa hipótese, muitas pessoas vivem. Não é incrível? Graças ao quê? Ao poder da abstração. Quer dizer, o poder da abstração nos leva ao conhecimento, mas também nos leva à mais rematada estupidez. E note bem, em tudo isso eu não estou raciocinando a partir, vamos dizer, de uma doutrina. Eu estou raciocinando a partir de uma narrativa. Quer dizer, eu estou tomando o Evangelho como uma narrativa. Algumas pessoas viram certas coisas e contaram. E eu não tenho motivo para duvidar delas. Então eu tomo, vamos dizer, um testemunho altamente acreditável. Tá certo? Então não estou lendo o Evangelho como expressão de uma doutrina, mas apenas como testemunho histórico. Tá certo? Então note bem, quando o pessoal fala o Jesus histórico, ele está falando: não, o Jesus histórico é apenas a parte humana. Eu digo: mas espera aí, mas essa não é a história de Jesus Cristo.
Se você diz, só a parte humana, diz, qual parte humana, meu filho? Do que você está falando? Quer dizer, se você está separando, tem um Jesus divino que é o Jesus da crença, e tem outro Jesus que é o Jesus histórico. Tá certo? Então você já está desmentindo o que ele mesmo disse, está dizendo que ele mesmo mentiu. Porque não foi isso que ele disse, é? Eu era Deus, mas agora estou aqui andando apenas como homem. Não foi isso que ele disse. Então você está desfigurando a própria história. Então, se nós tomarmos o Evangelho não como doutrina desta ou daquela igreja, mas como simples testemunho histórico, e o analisarmos filosoficamente essa narrativa, nós vamos chegar a essa mesma conclusão que eu estou chegando aqui. Isso não é teologia. Eu não estou levando absolutamente em conta a doutrina que a igreja elaborou em cima disso. Nada. Não estou levando em conta a opinião de ninguém. E esta mesma análise me leva a entender que o elemento igreja é um elo essencial da narrativa, sem o qual a narrativa nem teria chegado aqui. Está entendendo? Agora, hoje em dia, como essas igrejas estão tudo esculhambadas mesmo, meu filho, que sentido faz, vamos dizer, um debate de protestantes e católicos se o protestante não é protestante e o católico não é católico? Isso está tudo uma besteirada, quer dizer, não vamos perder o nosso tempo com isso. Quer dizer, continua lendo a Bíblia, mas pode ficar certa, Marilete, que você tem muito, a sua rede de contatos com Deus vai infinitamente além da sua leitura da Bíblia. Procura lembrar disso. Nosso Senhor está fisicamente presente. Fisicamente.